Fala pessoal, hoje eu quero a ajuda de vocês. Chega mais. Fala pessoal, eu sou o Andrew do Arsenal Books, tomando um vinho branco hoje para trocar uma ideia mais próxima com vocês e principalmente pedir ajuda dos meus inscritos numa escolha. A gente está se aproximando do final do ano, obviamente eu olho para trás e vejo o vídeo de futuras leituras para o segundo semestre de 2024 e sei que não conseguirei cumprir todas elas. Então agora eu quero tentar traçar metas que sejam mais plausíveis para esse último trimestre de 2024 e para isso eu vou querer a ajuda de vocês, tá? Eu selecionei aqui 5 obras que estão num tamanho e num número de páginas condizente com o que eu consigo me propor durante essa correria de final de ano. E eu vou querer que nos comentários vocês coloquem qual delas eu tenho que ler até o final do ano e trazer uma resenha ainda em 2024 para vocês. Obviamente, se der tempo, eu vou encaixar mais obras dentro do meu cronograma. Eu vou comentar um pouquinho brevemente sobre o que eu estou lendo agora, o que já está programado para esse 2024 e depois eu mostro as 5 obras que eu selecionei para vocês me ajudarem a escolher. Então bora lá? Pessoal, começando com as obras que eu estou lendo no momento, eu tô com um candidato seríssimo à melhor leitura do ano. Vamos ver se isso se confirma, porque eu tô com cerca de 30% dessa leitura até o momento e eu estou falando de Pilares da Terra, do meu querido Ken Follett. Pilares da Terra é um calhamaço com 944 páginas, para ser mais preciso. Então, por mais que 30% possa parecer pouco, já são aí quase 300 páginas de leitura desse livro. Tá simplesmente fantástico até o momento. A prosa do Follett, para mim, é a melhor que eu já tive contato até hoje. Já cansei de falar isso para vocês por aqui. E eu sigo firme na leitura desse calhamaço. Ainda faltam muitas e muitas páginas para eu acompanhar o construtor Tom aqui, que está chegando em Kingsbridge agora, mais precisamente, tá? Então vamos ver como é que isso se desenrola. Obviamente eu quero trazer uma resenha para vocês o quanto antes possível. Em paralelo a Pilares da Terra, eu estou fazendo a minha leitura do mês de Halloween, né? Como eu falei para vocês, deixei aqui um vídeo que, poxa, brigadão pelo retorno que vocês têm dado quanto a esse vídeo, livros para ler neste Halloween, e o meu escolhido deste ano de 2024 foi O Rei de Amarelo, nessa edição lindíssima da Dark Side, com corte trilateral, fitinho, marcador de páginas, e O Rei de Amarelo, ele é uma obra bem pouco ortodoxa, por assim dizer, tá? Ela é bem fora dos padrões. Se a gente for traduzir de forma mais simples, são 6 contos que compõem essa obra, mas eles são divididos em 2 atos, cada ato com 3 contos. Prometo para vocês, eu vou fazer um material bem completo sobre isso, porque tem muita misticidade que envolve este livro, tá? Ele é um livro bem pouco convencional. Então eu vou estar apresentando mais a fundo essa obra do Robert Chambers, numa resenha específica assim que eu terminar ele, e esse com certeza eu quero acabar antes do Halloween para trazer o quanto antes para vocês. E uma outra obra que eu sei eu já comentei em outros vídeos que eu me propus a ler este ano, é o meu King do ano. Como eu disse para vocês, eu tenho muitas obras do King aqui na prateleira e, obviamente, é o autor que eu tenho mais livros aqui. Eu me propus a ler pelo menos um King no ano. Eu não consigo colocar muito King na minha TBR, por assim dizer, porque senão acaba tirando espaço de outros autores novos que eu gosto sempre de conhecer. Eu costumo dar prioridade para autores novos. Tem geralmente 3 que eu repito todo ano. O King, pelo menos com uma obra. O Ken Follett, ele tem entrado com mais de uma obra por ano, e também o meu querido Bear Cornwell, também tem entrado com mais de uma obra por ano normalmente. Mas o resto do ano eu tento dar espaço para novos autores que eu ainda não conheço. E vai ter alguns desses casos aqui nas leituras que eu vou pedir para vocês me ajudarem. Mas o meu King do ano, sem enrolação, é Novembro de 63. Acho que uma das obras, ao lado de It, ao lado de O Iluminado, que pra mim não funcionou, mas enfim, papo para outro vídeo, mas ao lado de O Cemitério, são obras que me parecem meio que unanimidade dentro da comunidade do King, assim. E Novembro de 63, eu até o momento não encontrei ninguém que falasse mal. Talvez vocês possam falar mal da adaptação, uma série que tem com o James Franco.
Eu não sei, eu tô bem curioso para ver a série também, me julguem, porque eu gosto da grande maioria dos materiais que o James Franco participa. Enfim, aqueles guilty pleasures, sabe? E aqui em novembro de 63 eu tô louco para acompanhar essa jornada de viagem no tempo do King. O que eu sei da obra até o momento, tá? Eu procuro conhecer o mínimo possível, mas eu sei que o nosso protagonista, o Jake Epping, ele vai se deparar com algumas situações que o vão levar a viajar no tempo, e um dos eventos que ele precisa impedir que ele aconteça é o assassinato do Kennedy. Muito possivelmente estarei começando ele já em novembro. Agora eu começo a apresentar para vocês as obras que eu tenho disponíveis aqui e que com certeza eu consigo encaixar nas minhas leituras ainda de 2024. Então, só reforçando, comentem aqui quais dessas obras vocês querem que eu leia e apresente a resenha para vocês ainda dentro desse ano. Obviamente a obra que tiver mais comentários aí e mais apelo, eu vou estar colocando ela na minha lista de leitura ainda para esse ano e trazendo a resenha o quanto antes possível para vocês. Beleza? Então vamos começar, eu vou apresentar cada uma delas com uma breve sinopse para instigar quem ainda não conhece sobre a obra em específico e também dar um pouco de munição aí para vocês tomarem a decisão e me ajudarem nessa. Então, bora lá! A primeira obra que eu vou falar aqui já é uma que eu apresentei em um dos book hauls aqui do canal, e eu tô falando de 6 Túmulos para Munique, de Mario Puzo. Mario Puzo, autor de Poderoso Chefão, obra clássica e praticamente inigualável dentro do cinema. Eu ainda não tive a oportunidade de ler O Poderoso Chefão, mas já vi os filmes, obviamente, e são realmente inquestionáveis. Eu sei, o 3 abre margem para debate, mas isso é papo lá pra frente. E em 6 Túmulos para Munique é uma obra que ele escreveu e foi lançada somente 2 anos após O Poderoso Chefão, então o Mario Puzo estava bem no hype, assim. E é uma obra relativamente curta, estamos falando de cerca de 180 páginas, nessa edição da Record, que assim, eu tenho minhas ressalvas para fazer aqui, assim, é um trabalho editorial lamentável, olha isso aqui. Mas enfim, eu tô interessado na obra, tá? Páginas descolantes, isso é surreal. Mas enfim, vamos lá, eu estou interessado na obra como um todo. E em 6 Túmulos para Munique a gente vai acompanhar o Michael Rogan. O Michael Rogan, ele possui uma inteligência fora do comum. E essa inteligência permite que ele tenha uma memória praticamente fotográfica. Ele nunca esquece as coisas, ele nunca esquece os ocorridos e principalmente o que aconteceu com ele. E se esse dom proporcionou muitas vantagens profissionais na vida do Michael, também é o responsável pelos pesadelos que o acompanham, porque durante o período da Segunda Guerra em Munique, ele e a esposa foram torturados por 7 homens que acabaram matando a esposa do Michael, e ele nunca foi capaz de esquecer o rosto destes 7 homens. E aqui a gente acompanha a jornada de vingança do Michael para acabar com a vida de quem destruiu também a sua felicidade. Então é uma obra ambientada ali pós-Segunda Guerra, uma obra de vingança que eu acho que eu não consigo pensar em ninguém melhor do que o Mario Puzo construindo uma trama como essa. Então estou ansiosíssimo, eu já ouvi algumas recomendações acerca dessa obra, não vejo ser uma obra muito falada internet afora, mas quem comentou comigo sobre falou bem, tá? Só ressaltou realmente, isso aqui não é uma sorte só minha, tá? Isso aqui aconteceu com mais gente. Tudo bem, eu peguei numa promo na Amazon, paguei R$10, mas é lamentável esse descaso, principalmente com um autor como Mario Puzo. Enfim, Record, vamos dar jeito nisso aqui. Mas tá aqui uma baita de uma possibilidade, 6 Túmulos para Munique. Como eu comentei anteriormente, eu sempre tenho espaço para novos autores na minha lista anual de leituras. E aqui é um destes casos com Frederick Forsyth. Eu nunca li esse clássico do thriller de espionagem. Reconhecido principalmente pela sua magnum opus O Dia do Chacal, essa daqui é tida como a segunda obra mais reconhecida do autor. E aqui a gente vai ser apresentado ao Paul Devroux. E eu acredito que seja assim a pronúncia. Eu tô deixando o nome dele aqui, do personagem, na edição do vídeo, porque realmente o meu francês acho que ficou um pouco enferrujado nesse meio tempo. O Paul Devroux é um ex-agente da CIA e encarregado pelo próprio presidente dos Estados Unidos. Ele tem a simples missão de acabar com o tráfico de cocaína. E aqui o Paul, ele acreditando que de fato isso é possível, de desmantelar grandes cartéis colombianos,
ele dá início à missão com carta verde do presidente americano. E aqui ele vai contar com nomes dentro da tecnologia, especialistas em transações bancárias, movimentações financeiras, equipamentos militares. Ele tem todos esses caras a seu dispor para desmantelar esses cartéis. E se ele acredita que é possível, mais gente acredita, porque o Paul Devroux leva o codinome Cobra e ele tem muita história dentro da CIA. Então a gente vai acompanhar esta jornada em busca aí de destruir os principais cartéis colombianos e acabar com o tráfico de cocaína. O que eu sempre ouvi falar de Frederick Forsyth é que, ao lado de Tom Clancy, talvez ele seja um dos nomes mais reconhecidos nesse gênero que eu gosto de intitular de thrillers militares. Eu nem sei se isso realmente é um gênero, mas eu gosto muito de tratá-lo de tal forma. Então, Frederick Forsyth é um dos grandes nomes e uma grande falha eu ainda não ter tido contato com as obras do autor. Eu tenho até mais livros dele aqui na estante e esse O Cobra é o que mais me chama a atenção de momento. Então, mais uma opção aí para vocês votarem nos comentários. Pessoal, agora eu trago um dos autores que é muito querido para mim. Ele é responsável pela obra que inaugurou esse canal. Meu primeiro vídeo disponibilizado aqui no YouTube do Arsenal Books é uma resenha bem aprofundada sobre Devoradores de Mortos, do Michael Crichton. E este autor, que infelizmente nos deixou muito jovem, responsável pela obra Jurassic Park, que eu acho que é de maior conhecimento de todo mundo por parte do Michael Crichton, ele também tem uma que me chama muito a atenção, que trata sobre viagem no tempo, e eu estou falando de Linha do Tempo. Primeiro adendo, tá? Infelizmente vocês vão estar vendo que a minha edição ela já é mais antiga da Roku. Infelizmente as obras do Michael Crichton elas não são mais lançadas e comercializadas no Brasil, com exceção de Jurassic Park. Eu já fiz uma breve teoria sobre isso num dos vídeos aqui do canal que falo sobre Crichton, que eu acho que ele é um autor que ele incomoda muita gente. Seus posicionamentos fortes, seus pontos de vista embasados podem tirar muitos da zona de conforto e talvez isso não seja o direcionamento do mercado editorial brasileiro no momento, o que seria uma pena se realmente fosse isso. Então a gente precisa recorrer para acessar Michael Crichton a sebos, principalmente, tirando o Jurassic Park. E aqui eu vou agradecer porque é um presente da minha querida amiga Marta. Marta tá sempre mandando obras e ela é muito fã do Michael Crichton e ela me presenteou com esse Linha do Tempo que eu comentei para ela, que era uma das que eu tinha mais interesse em ler, do grande Dr. Crichton, tá? Inteligentíssimo, como sempre. Aqui ele vai nos apresentar uma obra sobre viagem no tempo. Então a tecnologia ela avançou a ponto de hoje já se conseguir fazer viagens temporais e aqui a gente vai explorar a França feudal, no século XIV mais precisamente. E quando a gente tem um mundo hoje tão tecnológico, como é que seria o impacto de nós, ou melhor, dos cientistas, voltando à Idade Média e tentando de certa forma intervir ou reescrever a história? Eu sei pouquíssimo sobre, a não ser esta premissa básica que já me deixa muito interessado, mas tentar entender como é que o Crichton coloca estas questões é fascinante. Pensa o seguinte, tá? Depois do Jurassic Park, esse aqui talvez seja um dos livros dele que mais se aproxima a essa temática. Porque se a gente pensar no Jurassic Park, é o quê? O mundo, à época da escrita da obra, tendo contato, a sociedade tendo contato com figuras fora do seu tempo, que eram, no caso, os dinossauros, né? Como é que seria o mundo com dinossauros hoje? E aqui também somos nós, humanos, cientistas, viajando para outro tempo e lidando com uma sociedade totalmente diferente à época. Então, premissa maravilhosa, livro de viagem no tempo, Michael Crichton, não tem como dar errado. Uma baita opção também para esse final de ano. Avançando para a quarta opção desse vídeo, eu trago um autor que muito me instiga. Eu só li uma obra dele até o momento, foi Sonhos Elétricos, uma série de contos compilados e lançados aqui pela Aleph, e agora eu trago O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick. Philip K. Dick reconhecidíssimo dentro do mundo do sci-fi, principalmente por suas obras totalmente psicodélicas e muito calcadas dentro de um universo muitas vezes cyberpunk. Aqui ele vai nos apresentar uma perspectiva, uma visão de como seria o mundo se o eixo tivesse vencido a Segunda Guerra. Eu gosto bastante do trabalho de arte dessa edição. Fica aqui meus parabéns para a Aleph, que sempre apresenta
capas no mínimo interessantes, muitas delas eu gosto, algumas já é um pouco fora do padrão para mim, mas essa aqui eu gosto bastante, tá? Aqui a gente vê bem aquelas artes estilo anos 40, anos 50, me lembra muito o jogo Fallout, pra quem conhece, teve série recentemente aí na Prime, me lembra muito o estilo de arte. Aqui vocês veem uma família tradicional americana, bandeira com a suástica, as costas aqui na quarta capa, a aterrorizante história de como teria sido. E um rapaz aqui jogando beisebol e o nome dele é Adolf. Como se Hitler fosse praticamente o governante supremo do mundo. E entender como se desenrola o pensamento de um cara tão fora da caixa como Philip K. Dick, imaginando um mundo que fosse dominado pelo nazismo, é no mínimo instigante. Tem uma série, eu sei, eu só não me lembro em qual streaming ela é transmitida, se eu não me engano a Prime, vou deixar aqui de qualquer forma na edição do vídeo, mas a série não me prendeu. Eu tentei acompanhar ela de início, não funcionou muito pra mim, eu quero primeiro ler o livro para depois então tentar dar mais uma chance para a série. A premissa em si, ela me instiga muito, embora eu saiba que existem muitas críticas mistas quanto ao desenvolvimento dessa obra, que muitos batem na tecla que a premissa é muito melhor do que o livro em si. Tô doido para descobrir. Então, O Homem do Castelo Alto, de Philip K. Dick. E para finalizar, a quinta obra que eu disponibilizo por aqui para votação, também não faço ideia porque que eu ainda não li este autor. Acho que todo mundo já leu, eu devo ser o cara mais atrasado, com certeza da internet eu sou o cara mais atrasado a não ter lido Dan Brown, e aqui eu apresento Anjos e Demônios, que é antes de Código da Vinci. Código da Vinci é a magnum opus do Dan Brown, mas eu quero fazer a escalada do Robert Langdon, então eu vou pelo primeiro deles, que é Anjos e Demônios, e aqui a gente vai acompanhar o professor Langdon tentando desmistificar ou tentando entender o mistério por trás dos Illuminatis que estão ameaçando destruir a cidade do Vaticano às vésperas de uma eleição do novo Papa. E eles ameaçam com isso matar os 4 cardeais principais indicados para este posto máximo da Igreja Católica. Aqui a gente vai ver muito dessas tramas ciência versus religião, algo que pelas obras do Dan Brown, que eu só vi os filmes, ele gosta muito de trabalhar, né? Arrumou muitos problemas, por assim dizer, se é que é um problema tu vender, sei lá, quantos milhões de cópias. Mas ele deu muito o que falar com essas teorias da conspiração dele, só que o que mais me chama a atenção do Dan Brown é entender como é que ele faz uma construção narrativa tão eletrizante. Todo mundo fala que talvez Dan Brown seja o melhor turn-pager, né? Aquele cara que te faz virar a página com anseio, tu não consegue parar de virar a página, porque parece que a cada final de página tem um gancho que te puxa para próximo, e tu não consegue fechar o livro porque tu precisa saber o que vai acontecer. Então eu tenho muito interesse, obviamente, até como estudo, tentar entender um pouco dessa construção do Dan Brown, mas a própria história em si me chama muito a atenção. Teoria da conspiração, Illuminatis, tentativa de assassinato com um possível novo Papa na Igreja Católica, ciência versus religião. Poxa, não tem como isso não ser interessante. Então com certeza, eu quero ler toda essa saga, pelo menos aqui os 3 principais livros que me vem à cabeça e que teve adaptação para o cinema, né? O Anjos e Demônios, o Código da Vinci e o Inferno, né? Eu sei que principalmente o Inferno traz umas críticas mais mistas, mas eu tô muito afim de explorar estas obras. Então, Anjos e Demônios seria a minha primeira empreitada com Dan Brown. Me digam aí, vale a pena? Bom, pessoal, obviamente teremos mais leituras que vão permear, né, este meu último trimestre de 2024, principalmente no que tange HQs. Eu nem trouxe HQs por aqui porque vai entrar muita coisa. Estou terminando a série Gideon Falls, tem o Spawn para ler mensalmente, então tem muita coisa que vai entrando e eu vou apresentando para vocês, principalmente em algumas resenhas express. Fiquem ligados, tá? Aqui o foco era livros, porque isso aqui sempre exige um planejamento melhor. A gente está falando de um envolvimento maior no que tange livros, principalmente para preparar umas resenhas bem embasadas para vocês. Então me ajudem, dentre esses caras aqui, a escolher uma obra que vocês querem ver primeiro aqui no canal. Então, só relembrando, comenta aqui qual delas vocês querem que eu leia primeiro e eu vou compilar os comentários, ver qual foi mais votada e aí sim dar início à leitura desse material.
beleza? Como eu disse, eu tenho essas duas leituras em andamento, o Pilares da Terra e o Rei de Amarelo. Tenho já o Novembro de 63 como uma certeza para esse ano, mas terei outras obras que já são certeza, mas que eu ainda não vou falar para vocês por aqui, porque tem alguns projetos especiais em andamento, beleza? Eu vou ficando por aqui. Curtiu esse vídeo? Deixa teu like. Esse, mais do que todos os outros, comenta, porque eu preciso que vocês decidam para mim qual a próxima leitura. Compartilhe esse vídeo com quem possa interessar. Inscreva-se no canal, porque semanalmente tem vídeo novo por aqui. Sigam nas outras redes, porque por lá eu estou trocando uma ideia mais online com o pessoal, consigo compartilhar as leituras em andamento e a gente vai se falando.